Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Sou Victoria Fonseca e o tema da conversa de hoje é a reforma do ensino médio no Brasil, que entrou em vigor em 2022. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora da Rede Estadual de Ensino Público do Paraná, Andréia Rosane de Souza. A proposta de reforma do ensino médio no Brasil foi apresentada durante o governo Michel Temer, como a ideia de um novo ensino médio, aprovado em 2017 diante de uma intensa campanha de desinformação. A mudança só entrou em vigor 5 anos depois, em fevereiro de 2022. Para começar a nossa conversa, professora Andréia, a senhora poderia destacar rapidamente quais foram as principais mudanças do ensino médio no país? Antes de fazer a denúncia, depois da aprovação da Lei 13.415 de 2017, que é a lei do novo ensino médio, do NEM, quero fazer um anúncio. Essa semana a gente celebra o legado do Paulo Freire pela passagem do seu aniversário de 102 anos. E nada mais importante do que a gente sempre celebrar e reforçar as palavras de Freire, ainda mais nesse processo de luta contra o desmonte do direito à educação do ensino médio no país. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta. Mas sem ela, a luta fraqueja e titubeia. Então, que a gente teve um desmonte do ensino médio a partir dessa lei de 2017. Nós tivemos isso como resultado do processo de golpe que a presidenta Dilma sofreu em 2016. E a gente tem, somado a isso, um conjunto de desmontes, principalmente no processo de exercício de direito à educação no nosso país. No Paraná, a gente teve a implementação do novo ensino médio já no ano de 2022 e o conjunto de desmontes no cenário nacional aqui também, infelizmente, está trazendo muitas dificuldades, como a questão dos convênios com a iniciativa privada para exercício de algumas disciplinas. Nós tivemos no ano passado a Unicesumar assumindo algumas matérias, algumas disciplinas nas escolas estaduais a um preço milionário. Parte da carga horária de formação desses estudantes, seja a formação geral e básica, seja a formação dos itinerários formativos, pode ser feita por via de educação à distância. A gente tem uma mudança na grade curricular, retirando carga horária das disciplinas da formação básica, fazendo com que esses estudantes, que no nosso contexto pós-pandemia já tem algumas dificuldades, essas fiquem cada vez mais acentuadas. Nossos estudantes ficam sem contato com história, geografia, física, química, biologia, arte, sociologia, filosofia, em alguns anos desses 3 anos de ensino médio, e no lugar são colocados itinerários formativos, com ementas confusas, desqualificando os conteúdos que venham, de fato, contribuir com a formação desses estudantes. Então, aquelas dificuldades que a gente já tinha antes do processo pandêmico acentuaram-se por conta da efetivação desse NEM, do novo ensino médio. Poderia nos explicar quais as principais diferenças de como era a grade do ensino médio antes de 2022 e como está o atual modelo vigente nas escolas? Hoje, a gente só tem garantido a carga horária de português, matemática e língua estrangeira, inglês. Todas as outras sofreram redução na oferta. No modelo do ensino médio que nós tínhamos, a partir da Emenda Constitucional 59 de 2009, nós tínhamos, além da obrigatoriedade do ensino médio e financiamento desse, por conta das leis do Fundeb, nós tínhamos também a obrigatoriedade de todas as áreas do conhecimento na matriz curricular. Fazia com que o estudante do Amazonas ou o estudante aqui do interior do Paraná, fronteira com a Argentina, Barracão, tivesse as mesmas matérias no seu currículo. Hoje, com esse novo ensino médio, a gente tem esses itinerários formativos que não fazem essa obrigatoriedade de você ter o mesmo acesso ao conhecimento do estudante lá do Amazonas ou do estudante nosso aqui da fronteira com a Argentina. A gente tem alguns itinerários formativos que é ligado ao empreendedorismo, tipo como fazer brigadeiro caseiro, ou outros itinerários que trabalham a disciplina de robótica, sem a mínima estrutura de laboratório ou de profissional qualificado nessa área para poder dar conta dessa área do conhecimento. Então,
Como eu já comentei anteriormente, as dificuldades se acentuaram e os nossos estudantes estão aí com muitas dificuldades em relação a ter o seu direito à educação nesse período. Uma das críticas correntes ao novo ensino médio que está em funcionamento é quanto à estrutura das escolas, principalmente as públicas, também levando em conta a própria condição de trabalho dos professores para conseguir ofertar as 1.200 horas que são flexíveis, preservadas para a formação técnica e profissional. Essa crítica procede, professora? Poderia contextualizar essa questão, por gentileza? Procede. Há toda uma informação desinformante de que há um aumento de carga horária na oferta do novo ensino médio, mas como eu comentei, nós tivemos uma redução das áreas do conhecimento a serem trabalhadas. A gente está ofertando a sexta aula na rede, no período da manhã e da tarde. Nas escolas do campo, essa sexta aula é feita no contraturno, por exemplo, num dia de sexta-feira, mas mesmo assim, a gente tem outras dificuldades no cotidiano, a falta de funcionários. A gente tem menos de 30 minutos para fazer a despedida e a organização do espaço para acolher os estudantes do turno contrário. Os estudantes do noturno estão com parte da carga horária nas disciplinas de formação básica, com parte dessa carga horária oferecida em modo EAD. E esses professores, eles têm que, além da sua carga horária convencional em sala de aula, permanecer mais um dia de trabalho, entre aspas, para configurar a adição de conteúdo na plataforma EAD para essas disciplinas à distância, que os estudantes não fazem acesso. Na escola, porque não temos estrutura e laboratório e tempo para todos e todas. E em casa, por conta de várias dificuldades socioeconômicas que a gente observa cotidianamente em todas as nossas 50 escolas aqui do município de Ponta Grossa e as demais aqui da nossa região. Então, as dificuldades em relação à implementação desse novo ensino médio, desse formato, são inúmeras. Os professores dessas matérias de itinerários informativos com ementas bastante confusas e temas bastante diversos, para não usar outro termo, eles não têm um processo de formação contínuo para trabalhar a robótica, por exemplo. Esse professor, essa professora da área da matemática ou da área da física, precisa submeter a um curso que a SEAD oferece, com 40 horas para ser certificado, para que num próximo momento de distribuição de aula, o diretor, a diretora escolar, venha a escolher quem vai ministrar essa disciplina. E se de repente seja o desejo desse diretor ou diretora de não escolher aquele professor que fez esse curso super capacitativo, de 40 horas, ele pode escolher, ou ela pode escolher qualquer outro profissional que seja do seu agrado para dar conta dessas disciplinas. Então, precariza as relações de trabalho, temos as dificuldades estruturais e ainda as dificuldades subjetivas, que é a questão mesmo de não dar conta de exercer o direito de formação dos estudantes. Tem um problema que a educação ainda registra dificuldades no país. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à educação pública, ainda que reconheça também a educação privada. Os índices de inclusão não alcançam as metas previstas. Pelos dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2020, cerca de 65% dos brasileiros concluíram o ensino médio na idade esperada, que é até os 19 anos. Este percentual cai para 51% entre os setores mais pobres. Enquanto isso, estima-se que 12% dos brasileiros com idades entre 15 e 17 anos ainda estão fora das salas de aula. Em sua avaliação, a que se deve essa dificuldade? Essa dificuldade se deve por conta da gente só conseguir tipificar em lei só em 2009 a questão da obrigatoriedade do ensino médio. Na cidade de Ponta Grossa, nós temos 50 escolas, mas não são 50 escolas que ofertam ensino médio. A gente tem mais ou menos aí umas 20, 25 escolas que fazem a oferta desse nível de formação. E a partir do momento que os estudantes precisam se deslocar de várias regiões, de regiões diferentes da cidade, para poder ter acesso a esse nível de escolaridade, nós temos mais um obstáculo.
Um obstáculo somado às questões socioeconômicas, um obstáculo somado à questão da desinformação e da desqualificação do conhecimento que a gente veio, né, tendo acentuado aí desde o do processo de golpe de 2016. Tudo isso dá conta de fazer com que, infelizmente, esses índices, a cada momento, a gente tenha mais dados graves, né, que nos preocupam bastante. Não só em relação à matrícula, mas em relação à evasão e, né, claro, também a questão do rendimento. Muitos dos nossos estudantes precisam trabalhar para poder estudar. Então, boa parte das escolas não fazem a oferta durante o dia e fazem a oferta durante a noite. Só que os horários que a gente tem que organizar de acordo com a mantenedora da SEED não favorece essas especificidades dos nossos estudantes. A gente tinha, pensando nessas dificuldades que já a gente vem combatendo há algum tempo, uma grande expectativa em relação à aplicação dos objetivos do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi pensado, organizado, né, com várias colaborações, que tinha que estar vigente de 2014 até 2024. Mas com o processo do golpe da presidenta Dilma em 2016, com o processo da emenda constitucional 95, que congela os investimentos em educação, com o processo da desvalorização do conhecimento, e a desinformação foi uma peça fundamental para isso, a gente tem esse Plano Nacional de Educação simplesmente esquecido nas gavetas. E uma das metas era a universalização da questão do ensino médio em relação aos dados, mas também a questão da conclusão. A gente está fazendo um esforço esse ano para fazer o debate, a luta nas secretarias estaduais, para forçar que as matrículas, né, que haja uma divulgação, que haja uma política de pensar regionalmente algumas especificidades, e agora vem esse processo do desmonte, que dá conta de dificultar ainda mais o que estava bastante difícil de diálogo com os governos. A gente tem também, esse ano, a CONAI, que já foi chamada, a Conferência Nacional de Educação, para avaliar o que a gente conseguiu de resultado e as dificuldades que temos até agora e repensar a educação do nosso país. E essa educação, à luz de um plano nacional que já está bastante defasado, mas principalmente agora com os dados dessa questão do desmonte do ensino médio. Então, a gente tem a CONAI no debate agora no mês de setembro, outubro e em janeiro, todos e todas em Brasília, para o debate da CONAI Nacional. E provavelmente um dos nossos itens de estudo e de pensar é a gente mudar para melhor, né, esses dados que você apresentou. A desinformação é uma das características do atual contexto social no Brasil e no mundo, seja como boato, inverdade, informação falsa, dentre outras variações, se tornam cada vez mais frequentes nas atividades de diversos setores sociais. As políticas públicas, como a educação, por exemplo, precisam considerar o problema que a desinformação causa e provoca na vida das pessoas, como a precarização do ensino médio, impacta na vida social e na democracia do país. E assim, a gente teve o processo da formação geral do estudante prejudicado por conta do desmonte do ensino médio. A gente teve a dificuldade que os nossos estudantes têm, uma vez que eles não têm acesso a muitas áreas do conhecimento, nós já estamos na segunda turma. E esses estudantes, se forem fazer o PSS da UEPG, por exemplo, eles serão submetidos à prova sem ter tido oportunidade de acesso a algumas áreas do conhecimento, como física no primeiro ano, como geografia no segundo ano. Todo o modelo de ingresso no ensino superior continua voltado a você buscar a reavaliação de todas as áreas do conhecimento. A rede particular está com 7 aulas por dia. Eles, além de 7 aulas por dia, eles têm aula no contraturno no sábado, para poder manter o acesso a todas as áreas. A rede pública, a gente não tem essa mesma oportunidade. Então, os nossos estudantes estão tendo prejuízo na formação geral, o que dificulta o discernimento de algumas informações que chegam até os mesmos.
os nossos estudantes estão tendo dificuldade de se organizar e vislumbrar, né, a perspectiva de fazer o ensino superior por conta desse abismo educacional que ele, né, foi inserido nesse processo. E o nosso estudante da educação profissional não está saindo com aptidões para a educação profissional. Porque se a gente teve que recortar o nosso currículo por conta da educação básica, dos itinerários formativos básicos, na educação profissional esse currículo é mais recortado. A gente tem, por exemplo, uma escola aqui em Ponta Grossa que sempre teve muito acesso a estágio na área da administração e nesse último período tem pedido de estágio negado. Por quê? Porque o currículo que esses estudantes estão submetidos não dão conta de fazer a formação geral para atuação nessa área. Então, o prejuízo é para quem optou por uma atividade de educação profissional, para quem pensa em buscar, né, acumular e rever aí os seus conhecimentos, e o prejuízo da conta de pensar em ensino superior. Então, o NEM é uma peça nessa grande engrenagem que é o processo da sociedade de valorizar essa questão da desinformação, essa questão de não valorização do conhecimento. Essa é uma ferramenta, infelizmente, institucional para dar conta de favorecer determinados grupos que têm muita satisfação em ver a nossa sociedade com desinformação, com várias situações que venham a fazer com que as nossas dificuldades elas se acentuem e a gente não consiga produzir uma sociedade melhor. Só com o esperançar mesmo do Paulo Freire, para a gente poder todos os dias beber dessa água, se reforçar e poder ir em luta sempre para poder fazer com que o direito à educação seja um direito para todos e todas. Professora Andréia, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Até a próxima!